Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia para os meus alunos do ensino fundamental e também do ensino médio, né? Mas se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo aqui no YouTube e quiser assisti-lo até o final, pode assistir à vontade também, que eu espero que você, tanto quanto meu aluno, goste do conteúdo que eu preparei aqui para essa aula, tá bom? Então vamos aí para a aula. Nessa aula eu vou continuar a falar com vocês sobre o tema de animação, pois é um tema bastante extenso e que dá para se trabalhar inúmeras coisas, né? Faz ligação com inúmeras matérias, como matemática, arte, física. Então, é um tema muito extenso, né? Então, eu decidi que eu vou usar esse tema até não dar mais aí, né? Eu vou passar tudo que for possível para os meus alunos sobre animação, né? Espero que eles estejam gostando. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de alguns princípios básicos da animação, como, por exemplo, quantos desenhos é preciso para animar um segundo, né? A palavra desenhos se... Nessa questão, né, quantos desenhos é preciso para animar um segundo, a palavra desenho se refere à técnica do desenho animado, mas também vale para posições de um boneco de massinha, né, de um recorte de papel, de fotos, etc. Caso se esteja trabalhando com qualquer outra técnica de animação, né? Eu vou deixar aqui, onde as setinhas estão apontando, um cardzinho para uma videoaula de tecnologia, número 9, né, onde eu ensinei quais são os tipos de animação, né, para vocês entenderem que esses desenhos, né, são na verdade fotografias das posições, né, que pode ser fotografias da posições de boneco, no caso da técnica de stop motion e etc, né. Então, para quem quiser rever essa aula, tipos de animação, eu vou deixar aqui no cardzinho aqui. Essa pergunta, quantos desenhos é preciso para animar, gerar ilusão de movimento em um filme, não possui uma resposta certa, né? Porém, contudo, segundo o matemático que estudamos na aula anterior, esse senhor aqui da foto, o senhor Platô, eu espero ter pronunciado o nome dele certo, é necessário entre 10 ou 16 imagens por segundo, né, para estabelecer a ilusão de movimento. Vamos adotar este número como a taxa de exibição mínima para uma animação. A título de curiosidade, o cinema tem a velocidade padrão de 24 imagens por segundo. O vídeo geralmente usa os padrões de 30 ou 25 imagens por segundo, sendo o sistema NTSC de 30 imagens e sistema PAL de 25 imagens por segundo. Como pode ser observado, é muito mais imagem do que o que consideramos necessário para o processo de animação. E isso ocorre pois a qualidade do movimento e do realismo transmitido depende dessa quantidade de imagem, né? Hoje em dia, no computador, é fácil a gente simular a taxa de exibição que quisermos. Em qualquer software de animação, né? Vocês já viram o que é software nas aulas anteriores de tecnologia, né? Software seria os programas, né, que nos ajudam a fazer a animação, né? Mas antes dele, o que os animadores faziam para economizar tempo e esforço era simplesmente repetir as imagens, 2 ou até 3 vezes cada uma. Então, em vez de desenhar 24 imagens por segundo para um filme de cinema, eles faziam 12 desenhos e fotografavam cada um 2 vezes, né? Faziam esse truque aí para conseguir fazer uma animação aí para o cinema, por exemplo, né? Então eles faziam 12 desenhos e fotografavam cada um 2 vezes, conseguindo a taxa de 12 desenhos por segundo, só um pouco a mais do que os 10, né? Com os sistemas digitais, não é mais necessário fotografar as imagens, mas de uma vez é possível programar o software para que ele atribua a cada imagem um número determinado de frames no vídeo, né? O que seria o frame? Você tem a linha do tempo do filme, da animação, e cada desenho, cada segundinho é um frame desse filme, né? Então, voltando à pergunta, quantos desenhos, imagens são necessários para a gente fazer uma animação, né? Depende do propósito do tipo de movimento, né? Do tempo que aquele movimento terá para execução. Então, por exemplo, se você quer o seu
se você quer que o seu movimento dure 1 segundo, você precisa de 10 desenhos. Meio segundo, 5 desenhos. 10 segundos, 50 desenhos. A conclusão que tiramos disso é que quanto mais desenhos ou posições criamos para o movimento, mais lento ele será. Quanto menos desenhos ou posições, mais rápido ele fica. Há muito tempo, né, eu brinquei com isso, né, há mais de 10 anos atrás, fazendo uma animação. E aqui a gente vai entregando nossas idades, tudo na videoaula, né? Então, vamos assistir aí essa pequena animação que eu fiz, né? Tem mais de 10 anos essa animação, né? Eu fiz brincando com o computador mesmo, pois eu gosto de brincar. Fiz os desenhos dela no Paint e tentei animá-los usando o Windows Movie Maker, né? E como eu fiz? Eu tentei agrupar os desenhos na linha do tempo do programa, assim quando o vídeo iniciava, passando as imagens rapidamente, o efeito de animação acontecia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, é um vídeo bem rapidinho, ele termina num piscar de olhos, não sei nem se ficou bom ou não, né? Só sei que foi uma experiência que eu fiz, usando o Paint e o Movie Maker, e eu gostei bastante de ter feito. Foi divertido na época fazer, então vamos assistir aqui, eu espero que vocês gostem. Pronto, acabou, rapidinho, né? Num piscar de olhos mesmo, só para ver um pouco, né? Desse processo de animação aí. Não sei se o vídeo tem qualidade, mas eu me diverti bastante fazendo, né? Só quis mostrar para vocês, tá bom? Então vamos aqui pro próximo slide. Agora, voltando à questão do tempo, se você quer fazer o seu personagem levantar o braço, tente contar o tempo que você leva para levantar o seu braço. Um amigo com um bom cronômetro pode ajudá-lo nessa tarefa. A partir disso, você mesmo vai calcular quantos desenhos precisa fazer para a sua animação, em função dos segundos, fração de segundos, minutos ou horas que você quer fazê-lo durar, né? Então, faz essa experiência. Pega um cronômetro e conta aí o tempo, brinca com o tempo de você levantando o seu braço, né? Quanto tempo você leva para levantar e diminuir o seu braço, e faz o cálculo aí para mim de quantos desenhos você precisaria para animar isso, né? E se você souber desenhar, tenta fazer os desenhos e joga num programa como o Windows Movie Maker e tenta fazer a animaçãozinha aí para você ver se você consegue, né? Tenta, experimenta. Então, dica: brinque de contar os segundos dos movimentos cotidianos, aprenda o valor do tempo, né? Isso leva tempo, requer prática, mas é uma das qualidades que adquirimos ao usar a linguagem da animação. Compreender o valor do tempo em suas mínimas frações, né? O processo de animação faz-nos perceber que 1 segundo é grande e vale o trabalho de 10 desenhos, né? Então, além de você desenvolver em animação técnicas de arte, de desenho, você também desenvolve o valor do tempo na sua vida, né? Porque você começa a perceber que cada segundo, cada fração de segundo acontece muita coisa, né? E por isso que você deve respeitar bastante o tempo aí para conseguir fazer bastante coisa também, né? Então a gente pode tirar dessa lição aí, né? Do processo de animar também para a nossa vida, né? Então agora a gente vai falar um pouco das 4 qualidades do movimento, né? Além da duração rápido ou lento, todo movimento tem atributos de qualidade que podem diferenciar o mesmo gesto feito por diversas pessoas ou seres vivos, né? O animador Norman McLaren conseguiu resumir estes atributos em 4 conceitos básicos. Mas antes de falar dos conceitos, vou falar um pouco sobre quem foi este animador. Norman McLaren, ele nasceu em 1914, morreu em 1987, foi um diretor e animador escocês, referência mundial quando se fala em cinema de animação e cinema experimental. McLaren estudou na Glasgow School of Art na década de 30, onde produziu seus primeiros trabalhos experimentais sob a influência do diretor russo Sergei Eisenstein
e do formalismo em voga na época, que acabaria por ser característica do trabalho de McLaren para sempre. Nessa época desenvolve a chamada pixelização, mais conhecida nos dias de hoje como a técnica de stop motion, com a gravação quadro a quadro, gerando a imagem animada na edição em que o diretor começou a perceber as possibilidades que tais efeitos estéticos produziam. Né? E ele dedicou toda a sua vida a desenvolver dezenas de filmes que investigavam praticamente todas as possibilidades da linguagem da animação. Trabalhando por mais de 40 anos no National Film Board of Canada, ele é considerado um dos maiores autores e conceituadores da arte da animação. No entanto, McLaren jamais escreveu um livro sobre animação. Uma pena, né? Ao final de sua vida, sentindo a necessidade de deixar um legado sobre o que pesquisara, realizou uma série de filmes chamada Animated Motion, que explica sua teoria sobre a animação. Né? E daí a gente tira as 4 qualidades do movimento, que vamos comentar um pouco elas agora, né? Temos um movimento constante. O que seria um movimento constante? O que seria esse movimento constante? Movimentos constantes, na verdade, eles são raros na natureza, para não dizer quase inexistentes. Todo movimento tem um início e um fim. Nada está constantemente se movendo. Porém, quando pensamos em dividir o percurso de um determinado objeto em etapas, como uma pessoa saltando, como na imagem abaixo, né, se faz necessário ter aí esse conceito de movimento constante, de onde que inicia, onde ele termina e onde acontece essa constância, né? Para ficar mais fácil de animar aquele período de tempo, né? Na animação utiliza-se muito o movimento constante, pois é o mais fácil de planejar em cada etapa a mudança da posição do objeto. Será sempre na mesma proporção. É a forma mais simples de animar. No entanto, os movimentos nunca parecem muito naturais. Isso porque, como dissemos no início, né, na natureza praticamente não existem movimentos constantes. Então vamos observar aqui essa imagem, né, onde a gente vê que está muito bem planejado o desenho de uma pessoa correndo, né? E aqui tem outra característica também de um outro movimento que eu vou comentar mais à frente para vocês, né? E para compreender melhor, né, imaginem uma linha reta onde uma bolinha vai de ponto A ao ponto B, né? Você tem aqui a linha reta, que é a nossa constante, tem o ponto A e o ponto B, e tem uma bolinha que vai do ponto A ao ponto B. Então você vai precisar de 9 desenhos dessa bolinha, né? Sendo o desenho número 10 a pausa, né, que é uma outra qualidade de movimento, que você vai criar essa constância, né? Vai criar essa ilusão de movimento da bolinha. E a aceleração. Animar, como já vimos em aulas anteriores, é dar vida, é colocar alma. E vida pressupõe movimentos próprios que tenham personalidade. E para se ter movimentos próprios, precisamos de força, né? E com a força vem a aceleração. Como acredito, vocês veem na aula. Vocês veem na aula de física, força gera aceleração. Entender a aceleração e seu contrário, a desaceleração, é muito importante para fazer animações que retratam os seres vivos e os movimentos naturais, porque tudo neste mundo se move por causa de alguma força, seja ela interior, né, os músculos de um animal, o motor de um carro, ou exterior, o vento, as ondas, um empurrão. Todas essas forças se manifestam como uma aceleração. Como se retrata a aceleração em uma animação, vamos pensar em movimentos que partem de uma situação de repouso para iniciar um deslocamento. Observe novamente a imagem. Aqui a gente tem um processo de aceleração, né? Do nosso bonequinho que está correndo, ele está partindo de uma situação de repouso, né? E tendo esse movimento constante, só que onde dentro dessa constância acontece algumas movimentações irregulares, assim, para dar essa sensação de aceleração, de movimento, de naturalidade. Né? Então, para entendermos melhor, veja a imagem abaixo. A bolinha vai de A até B, né? Está parada na posição A. Ao resolver iniciar seu movimento, iniciar sua jornada, ela inicia o seu percurso
com um pequeno deslocamento que vai aumentando gradativamente. Desta forma, se fotografarmos estes deslocamentos um a um, teremos um movimento acelerado de A até B, né? Como você pode ver que na nossa linha da constância, né? Ela teve ela foi comprimida para gerar essa ilusão aí de aceleração. Da mesma forma, se fizermos o contrário, começar com deslocamentos grandes e diminuir gradativamente, teremos uma desaceleração, né? Teremos o repouso, voltar, ficar mais devagar, né? Essa desaceleração, né? Então, como a gente observa aqui na imagem abaixo. A ausência de movimento também é uma qualidade, né? Então vamos falar um pouco dessa pausa. Se pararmos para pensar, o mais importante da música seria os momentos de silêncio, que ajudam a sustentar uma nota ou até mesmo gerar certa tensão, né? E em animação, esse momento de silêncio importante seria a pausa. Todo movimento que se inicia a partir do repouso precisa de uma pausa antes de começar, e essa pausa precisa ser calculada em função do número de imagens fixas no nosso padrão. 1 segundo de pausa corresponde a 10 capturas feitas da mesma imagem fixa. E por esse motivo agora fica claro porque aqui temos 9 desenhos e não 10, né? Pois o 10º frame, que não importa onde ele estaria, em nosso modelo representa a pausa. Do mesmo modo, se querermos representar uma parada ao final do movimento, como a nossa bolinha que chegou ao seu destino B, precisamos capturar várias imagens dessa bolinha para parada no mesmo lugar. Se quisermos que o nosso objeto pare no meio do seu percurso, é só capturar várias imagens dele em um mesmo ponto para que ele pareça parado ali. Qualquer parada só é perceptível quando acontece por pelo menos meio segundo, ou seja, 5 imagens, sempre considerando a nossa taxa 10 imagens por segundo, né? Então você está fazendo uma animação e no meio da animação você coloca um texto, você coloca um letreiro. Se você quer que a pessoa veja esse letreiro, você vai ter que colocar umas 5 imagens dentro dessa animação para representar pelo menos um meio segundo aí, né, para esse letreiro aparecer para a pessoa. Porque se você colocar só numa imagem só num frame só, na hora que você for animar, esse letreiro vai ficar imperceptível, porque os frames eles vão passar rápido para gerar a ilusão de movimento. Então até a pausa precisa de algumas imagens aí para ser retratada, né? E por que a pausa é importante, né? Além dela ser importante para mostrar letreiros, coisas desse tipo, um personagem totalmente imóvel, com apenas alguns pequenos gestos, respiração, piscar de olhos, né, pode exprimir muita emoção. A animação não quer dizer sempre movimento incessante, aliás, é dar vida, né? A animação é entender é dar vida, é dar alma àquilo. Então, o que isso significa? É entender a qualidade de cada movimento. Entender a qualidade de cada movimento é entender que cada movimento, por mais vivaz que seja, também tem seus momentos de pausa, né? E essa pausa ela pode ajudar a gerar surpresa, espanto e diversas outras emoções. Quando estiverem assistindo um desenho animado, peço que observem com carinho quando o seu personagem favorito daquele desenho estiver parado, para observar quanta emoção, sentimento e vida ele está transmitindo, mesmo estando parado naquela cena, né? Então faça esse exercício aí também. E os movimentos sem lei, irregulares. Alguns movimentos da natureza são tão rápidos, erráticos, imprevisíveis, que parecem não obedecer a lei nenhuma. O voo de certos insetos, tombos e quedas acidentais, ou alguns tipos nervosos de personagem. Alguns tiques nervosos de personagens, né? Que tem esses movimentos irregulares, como por exemplo a imagem aí abaixo do voo do beija-flor, né? Que é um voo bem irregular, né? Para dar vida a isso, você tem que colocar determinadas pausas em determinados momentos, tem que entender da aceleração, entender esse movimento irregular, ele não é completamente constante, né? Ele vai, sobe, volta, né? Então,
tem zoom, né? Então, todos esses movimentos, todas essas qualidades desses movimentos, né? Gera aí a qualidade da sua animação, a naturalidade da sua animação. Então, concluindo, as diferentes variações de tamanho dos deslocamentos de um objeto a ser animado em cada captura de imagem geram movimentos constantes, acelerados, desacelerados ou irregulares. Quando não há deslocamentos, cria-se uma pausa que pode existir antes, depois ou durante os movimentos. Combinando todas essas variantes, torna-se possível simular todas as leis físicas, incluindo as ações e emoções dos seres vivos. Então, agora vem as atividades. Eu coloquei só 6 questões para meus alunos. Vocês podem pausar o vídeo aqui para estar fazendo a atividade, tá bom? E aqui tá as referências. Vou voltar aqui nas atividades para deixar um pouquinho mais de tempo para vocês pausarem. Aqui as referências que eu estou usando para criar essas aulas de animação, né? A apostila Anime Escola do Animamundi e o site, e para falar da biografia do Norman McLaren, eu tive como fonte o soulart.org. E por essa aula é só, tá? Eu espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo, que vocês estejam gostando do conteúdo de animação, né? Porque eu estou gostando muito de fazer para vocês. Na próxima aula eu vou ensinar talvez um outro brinquedo, né, para vocês, uma outra ilusão de ótica aí para vocês estarem brincando com a técnica de animação. Mas por enquanto é só, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.